Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz. E vamos mais uma vez para a nossa escola sabatina no finalzinho. E a gente vamos hoje falar sobre Jó 42. Jó 42 é um livro. Jó é um livro muito, de uma certa maneira, difícil de entender. Porque aparentemente há uma injustiça de Deus para com Jó. Mas na sua grande sabedoria, Jó, aqui no capítulo 42, ele compreende tudo isso. E ele entende a soberania de Deus. E isso é muito importante porque Deus é soberano. E na sua soberania, o que ele faz é perfeito. Jó, entendendo que Deus era perfeito, mas aparentemente havendo uma injustiça contra ele, ele começa a se questionar. Logo nos primeiros capítulos do livro de Jó, ele se questiona porque coisas estranhas acontecem. Jó perde tudo. E aparecem seus amigos ainda o acusando de ser injusto. E isso tirou todas as esperanças de Jó, mas ele não perdeu a sua esperança em Deus. Ele nunca o questionou no sentido de que ele não era Deus. Ele questiona Deus no sentido de por que estava acontecendo aquilo. Vamos fazer uma pequena oração, depois a gente lê alguns versículos para entendemos melhor Jó 42. Senhor Deus, soberano e Criador, mais uma vez estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, e nesse momento pedimos perdão pelos nossos pecados, diante de Ti e também diante do nosso semelhante. Que o Senhor venha sobre nós com Teu Santo Espírito, nos ilumine, nos dê a entender os Teus mistérios, também nos dê a entender as escrituras sagradas que ora nós vamos abrir e ler. Que ela seja bálsamo para a nossa fé. Que o Senhor nos dirija em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Jó, como falamos, Jó passa por uma prova de fogo. E ele é aprovado porque ele foi aprovado. Porque Jó foi considerado um homem justo diante de Deus? Porque ele não renunciou a Deus. Todos os homens da Bíblia que foram considerados justos diante de Deus, como Davi, como Josias, rei, né? E tantos outros, foram considerados homens segundo o coração de Deus, porque não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Essa qualidade estava não porque esses homens não tiveram pecado nem defeitos, mas porque eles nunca duvidaram do Deus Criador. E mesmo nas suas angústias e nas suas tribulações, eles recorreram não ao Deus A, o Deus B, o Deus C, mas o Deus verdadeiro, o Deus Criador. E essa foi a grande qualidade de Jó na sua grande trajetória de vida que teve. O livro de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro e que se desviava do mal. Temente a Deus e que se desviava do mal. Está lá no primeiro versículo. E isso era uma qualidade imensa. Jó era um homem rico naquela sociedade, naquela época. E isso também revela que mesmo na sua riqueza, ele era rico. E ele seguia o Senhor. E uma das dificuldades do mundo é não conseguir conciliar a riqueza com Deus Criador. Com Deus, né? Geralmente o homem, quando ele fica rico, ele se ensoberbece,
na sua riqueza e menospreza Deus. Mas Jó não. Mas coisas começaram a acontecer pelo fato que o Satanás questionou a integridade de Jó, um servo do Senhor, questionou a sua fé, questionou se ela era realmente fiel a Deus. E por isso Deus permitiu que coisas terríveis vieram contra Jó. Quem lê o livro de Jó, quem gosta de ler, ou quem quer se aprofundar mais, é bom ler todo o livro. Mas acontecem coisas estranhas e Jó pergunta, Senhor, por quê? Jó perde as esperanças em tudo. E ainda aparece os amigos de Jó o questionando, dizendo, olha, tu fez alguma coisa errada. Tu está em pecado. Deus está te castigando. Coisa desse tipo. Mas Jó, mesmo assim, na sua tribulação, perdeu tudo, perdeu família, mas ele nunca renunciou ao Senhor. E segue o drama de Jó em todo o seu livro, mas a partir do capítulo 38, Deus aparece a Jó. E ele aparece em meio a um redemoinho, né? É o capítulo 38. Ele aparece a Jó e começa a questionar Jó. E através dessa aparição de Deus, é 2 capítulos inteiros, 38, 39, é até perto do 40, né? Segue, vários capítulos, de uma grande visão que Jó teve sobre Deus e a sua soberania. E aí Deus começa a questionar Jó. Jó, onde estava você quando eu pus limites no mar para que ele não avance? Ele questiona, onde estava tu, Jó, quando eu criei os avestruz, os animais? Tem uma série de perguntas para Jó, Deus falando da sua criação. E isso fez uma reflexão em Jó. Quem sou eu diante de tanta grandeza? Como que eu posso questionar ao Senhor? E aí, ele começa também a dialogar com o Senhor. Aqui, por exemplo, só para dar um exemplo do que Deus falou para Jó. Olha, Jó, para o monstro Beamote. Beamote quer dizer hipopótamo, né? Aquele animal que é também chamado Beamote. Que eu criei. Como também criei você. Ele come capim como boi. Mas veja quanta força tem. Como são poderosos os seus músculos. Ou seja, Deus tentou persuadir Jó para entender que tudo que ele perdeu, todas aquelas tribulações que ele passou, era muito pequena diante da grandeza que Deus tem para ele. Vamos aí para o primeiro versículo que diz: Então Jó, em resposta ao Senhor, né, após uma longa visão, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível. Ou seja, Jó reconhece toda a sua soberania. Para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ou seja, Jó, quando ele fala isso, ele acredita, ele está dizendo para o Senhor, Senhor, até meus filhos que se foram, tu vai trazer de volta. A minha esposa, tudo que o Senhor permitiu que fosse, vai voltar. Era isso que Jó estava falando, com grande segurança. E ele continua, tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua soberania, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Ou seja, Jó reconhece a grandeza do poder de Deus e não o questiona mais.
Pelo contrário, diante de tantas maravilhas que Deus apresenta para ele, de tanta grandeza, Deus estava falando indiretamente para Jó: Jó, tudo isso que tu perdeu, tudo que isso aconteceu é muito pequeno para o que eu tenho para ti, o que eu posso. Um grande privilégio de Jó, essa visão que ele teve com Deus, aí meio um redemoinho, né? Surge lá uma visão, digamos, nos dias de hoje seria uma visão meio que uma teofania, né? Deus se apresentou falando com Jó. E essa é a certeza que também devemos ter na nossa vida. Apesar das nossas tribulações, jamais devemos questionar a soberania de Deus. Devemos sim estar pronto para elas. Assim como Paulo diz, é nas tribulações que eu cresço. Tem muitas pessoas que dizem: quanto mais me jogam pedra, mais eu cresço, né? Tem um ditado popular que diz assim: outro diz, uma árvore que não dá fruto, não leva pedrada. Se estou levando pedrada, é porque tem fruto. Mas na verdade, quando é na prática mesmo, assim, na prática mesmo, essas mesmas pessoas que falam isso, às vezes, não segue isso, não. Quando começa a levar pedrada, também joga pedrada. Mas é o ideal que seja isso mesmo. Que as pedras que venham sobre mim, que seja para pavimentar o meu caminho para o céu, para a glória, para os pés de Cristo. Aqui o capítulo, versículo de 1 a 4, de 4 a 6, fala sobre, ou seja, o que ele não entendia, ele passou a entender, né? 4 a 6. Tu me mostraste escutar que estava dizendo e responder as tuas perguntas. Antes que te conhecer só por ouvir, ou seja, antes te conhecer só por ouvir falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Uma grande privilégio, né? Porque Jó diz: eu conhecia só de ver falar, e só pelo ver falar, eu já te admirava, seguia teus caminhos, me desviava do mal, mas agora te conheço porque vi com meus próprios olhos. E Jó era um homem que seguia Deus. Temos os exemplos. Ele, quando até mesmo os filhos dele, ele intercedia pelos filhos, né? Falou aqui Zé Maria antes que os filhos de Jó, ele se divertia, ele ia para a festa e tudo mais. E Jó, temendo que ele pudesse ter feito alguma coisa errada, disse que Jó oferecia sacrifício a Deus, ou seja, fazia oração pedindo pelos seus filhos. Era realmente um homem muito ligado ao Criador. E aqui ele revela a satisfação de agora acreditar no Deus, mais ainda porque, não só porque ele ouviu falar, mas porque ele viu pessoalmente. Por isso estou envergonhado de tudo que disse-me e me arrependo. Sentado aqui no chão, num monte de cinza. Ele estava numa situação triste, numa época, né? Triste, num monte de cinza, sentado, lamentando e questionando um pouco aquela situação. Agora, versículo de 7 a 9, nós vemos que Deus repreende os amigos de Jó, que era pelo... Repreende os amigos de Jó e ainda pede para que Jó ore por eles. Ou seja, Jó reclamava tanto: Senhor, meus amigos me zombam de mim, até as crianças zombam de mim. E Jó queria um certo reconhecimento da parte de Deus, de que não era assim, que ele não merecia isso. E aí, aqui no final do capítulo, vem a resposta. Era
três amigos de Jó, que geralmente zombava dele, ou pelo menos desfazia dele, questionava a sua situação, e Deus dá essa resposta. Depois que acabou de falar, Jó, o Senhor disse a Elifaz. Elifaz era um dos amigos dele. Elifaz da região de Temaz. Estou muito irado com você e com os seus dois amigos, era mais dois, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito como o meu servo Jó falou. Eles questionavam, mas Jó sempre defendia o Senhor. Agora pegue 7 touros e 7 carneiros, leve a Jó e ofereça como sacrifício em favor de vocês. E o meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade ao meu respeito, como Jó falou. Ou seja, aqueles amigos de Jó, capítulos anteriores, eles zombavam de Jó de uma certa maneira, ou questionava demais Jó, questionava que ele estava em pecado, ou que o Deus estava castigando ele porque ele merecia, e coisas desse tipo. No entanto, Deus, sabendo de todas as coisas, retribui isso a Jó, que era o que Jó pedia, mas Senhor, todo mundo aqui está me questionando, está me colocando mais ainda deprimido, né? Até as crianças zombam de mim. E aí o Senhor chama esses três que zombavam de Jó, ou questionava, e diz, vai lá, que para que você não tenha um castigo, Jó vai orar por vocês. Olha a honra. As pessoas que estavam zombando de Jó, ou pelo menos desfazendo dele, não acreditando, Deus pede para que ele vá lá, para que Jó ore por eles. E aí, através desse sacrifício, que era a maneira de se aproximar de Deus naquela época, através do sacrifício, que era como se fosse o Cristo hoje, né, o sangue de Cristo, aqueles homens vai lá e Jó ora por eles. E isso é uma restituição, né, de Jó, a restituição do seu caráter, a restituição que foi perdida naquela época, pelo menos ele achava. Então, vê que Deus tira Jó das cinzas e coloca mais uma vez como um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus. Até o capítulo, versículo 9, segue. E então ele faz, né? Aí cita o nome dos outros dois. Então ele faz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Suã, e Zofá, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Um homem que antes acusava Jó, agora tem que receber a oração de Jó, como se fosse uma intercessão. É uma honra que Deus dá para Jó. Agora, capítulo de 10 a 17, fala da restauração de Jó. A restauração de tudo que ele perdeu. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Jó, na época, já era um homem riquíssimo, daquela região da Jordânia ou Iraque, talvez no mapa de hoje. Ele já era um homem bem sucedido, mas hoje, naquele momento lá, ele recebe tudo em dobro. E aí continua. Todos os seus irmãos, houve uma grande chamada ali, uma grande reconciliação, não, mas uma grande festa, né? Todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-lo. Que às vezes quando você está na necessidade, né? Às vezes você não recebe a visita, né? Você está pobre, sem nada. Mas agora aparecer, mas que venha, né? Para fazer a festa, sem problema. E todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte do banquete na casa dele.
falaram como estava triste pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que Deus permitiu que fosse feito, né? Cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. É interessante, né? Às vezes quando você está na pobreza, ninguém te dá nada, mas quando você já tem, aí aparece mais. Como se diz, a água só corre para o mar. Mas isso era um reconhecimento de que toda a honra de Jó foi restituída e ali estava em grande festa. Continuando, diz que o Senhor abençoou a última parte da vida de Jacó, ou de Jó, né? Que Jacó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e jumentas. Ou seja, Jó, a vida dele se divide na primeira fase e na segunda. A primeira fase, que foi uma fase que teve essas turbulências na vida dele, e a segunda, que foi a fase da restauração, a fase onde ele foi aprovado por Deus e todos os seus bens restaurados. E aí segue, também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. E aí dá até o nome das filhas dele, né? Que é, a primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem, Rabute. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai fez herdeira dos seus bens, junto com seus irmãos. Então, uma vida foi gratificante, né? O que Jó passou. Ele, como se diz na linguagem popular, ele deu a volta por cima, sem ferir ninguém e muito mais, sem desagradar a Deus. E continuando, depois disso, Jó ainda viveu 140 anos e bastante, o bastante para ver netos e bisnetos. Ou seja, mesmo depois dessas tribulações, dessa prova, dessa grande prova, ele viveu o suficiente para ter bisneto, né? E finalmente, e morreu velho, bem velho, Jó. Então aí é o capítulo 42 de Jó, é um capítulo bem próprio, né? Porque ele começa um assunto e termina, que é a situação da segunda etapa da vida de Jó, depois dessa grande prova. Amados, que lição nós tiramos, que grandiosa lição nós tiramos da vida de Jó, do capítulo 42. É que, na verdade, Jó ele faz um protótipo, ou ele representa, na verdade, a igreja na terra, os fiéis de Deus. De uma maneira geral, ele pode representar uma pessoa na sua vida, no seu dia a dia, como foi a dele, mas no geral também ele representa toda a igreja que passa por tribulações. A verdadeira igreja, aquela que não arreda o pé dos pés de Jesus, aquela que não titubia em reconhecer que só existe um Deus criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa igreja, ela vai ser atribulada. Essa igreja, ela vai passar por problemas semelhantes ao de Jó. Mas o importante é que não haja dúvida, mesmo nas tribulações. As nossas tribulações devem servir para que a gente cada vez mais aumente a nossa fé em Cristo. Eu falo pessoalmente. Paulo falou que agradecia muitas vezes pelos problemas que vinham sobre ele, porque isso colocava ele nos pés de Cristo. E eu, pessoalmente, também, os problemas que vêm sobre a minha vida têm me guiado mais ainda para os pés de Cristo. E isso
deve estar na nossa mente. Olha, as tribulações faz parte da vida do cristão. Se você vê uma placa aí em algum lugar, pare de sofrer, venha para aqui, você vai ficar rico. Esse evangelho não é o evangelho bíblico. Essa instrução não é a que a Bíblia nos dá. Quando a Bíblia diz, quer que vocês tenham vida e vida em abundância, devemos interpretar que essa vida em abundância não é os bens materiais aqui em abundância, mas é a vida eterna. E isso é algo para a segunda dimensão da nossa vida com Cristo. É a quantidade de vida, de anos infinitos que vamos ter. E não essa abundância aqui de muitos bens, que muitas vezes faz a gente se afastar de Deus. Nem todo mundo pode ser rico. Jó, um homem testado na riqueza e na pobreza. Mas nem sempre as pessoas passa por esse teste aqui quando fica rico. Eu conheço pessoas que melhoraram de vida e mediante a sua... Quanto mais ganhava dinheiro, mais ele se afastava de Deus. Foi se afastando, se afastando, se afastando, a ponto de hoje dizer o seguinte: Deus existe. Deus é qualquer coisa. O meu bem-estar é Deus. Ou seja, as pessoas perdem o relacionamento com Deus. Que a diferença do cristão para os que acreditam em Deus, ou seja, a diferença que faz, digamos assim, é o nível de relacionamento que temos com Deus. Porque todas as pessoas dizem que acreditam em Deus. Se você chegar aí na rua, acredita em Deus? Sim. Mas qual é o teu nível de relacionamento com Deus? Às vezes está tão distante, né? Está fosco. Então, esse é o grande segredo. Devemos, sim, ter relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus jamais vai permitir que a gente troque ele por outro. E Jó tinha essa característica e por isso que superou todos os obstáculos. Amém? Que Deus nos abençoe. E sendo da vontade do Senhor, para a semana nós estamos mais uma vez aqui para falar sobre outro versículo e aprender do Senhor. Vou orar aqui, em seguida a gente vamos para as bênçãos finais. Senhor Deus poderoso, Criador, mais uma vez estamos aqui, Senhor, agradecido porque o Senhor permitiu abrirmos a Tua Santa Escritura e aprender muito com o Teu servo Jó. Que o Senhor também venha sobre nós e coloque a paciência de Jó em cada um de nós. Que a gente possa entender que as tribulações da vida vêm para que a gente cresça espiritualmente. Que as tribulações venham para que a gente entenda que esse mundo não é nosso. Que a nossa riqueza está contigo. Que os bens aqui são passageiros, inclusive a nossa vida material. Mas que o Senhor tem preparado para nós é muito além do que temos aqui. Que o Senhor venha sobre nós com teu Santo Espírito e renove cada dia em nós a esperança da salvação em Cristo Jesus. Que a gente jamais venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas siga firme com o propósito de te adorar e conseguir a salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Abençoe cada família aqui presente. Abençoe a tua igreja, nossos pastores, nossos dirigentes. Que a tua igreja possa triunfar junto com Cristo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos às bênçãos finais com o nosso irmão José Maria. Chegamos ao fim. Que o Senhor nos abençoa. O Senhor estende sobre nós a sua mão e derrama sobre nós as suas bênçãos
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agradecemos os irmãos, uma feliz semana para todos, sendo da vontade do Senhor. Na próxima semana vamos estar mais uma vez aqui, com mais uma escola sabatina, aprendendo do Senhor e também passando o que a gente sabe pouco, mas o Senhor tem nos instruído para aprender. Amém. Glória a Deus.